Amém. Bom demais vermos esse agir de Deus. E Adilson me ouvia lá em Cachoeiro e depois de alguns anos reencontrá-lo aqui no Rio e novamente ter essa oportunidade. Que Deus continue te abençoando sempre. Eu sou extremamente humilde, mas extremamente competente naquilo que faz. Se você puder, sempre ore e abençoe a vida do Adilson. E Natan, a gente estava ali cantando e muito emocionado, obviamente, porque próximo domingo pela manhã nós teremos a culto de despedida do Natan, e tem sido assim um tempo para a gente de engolir um pouco seco e chorar um pouquinho, né? E tem sido realmente muitas emoções saber que ao longo desses quase 5 anos Natan fez não apenas uma passagem por Vila da Penha, mas que marcou muitas e muitas vidas, a minha vida e a vida de muitos aqui. Então é bom saber disso. Que Deus continue te abençoando por onde quer que você for, meu amigo. Deus te abençoe. Muito bom também ter o pastor Eduardo Nunes conosco aqui, viu? Sua esposa, sua família. Ok, Deus abençoe, viu? Fique em pé, por favor. Fique em pé, irmão Ricardo, por favor. Deixa eu ver se tem alguma semelhança aqui. Os irmãos veem alguma semelhança aqui? Não, nenhum. Muito bom estar de férias. É pastor ali em Santa Cruz. Qual é o nome da igreja? Central de Areia Branca, em Santa Cruz. Está de férias, vem conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho de estarem conosco também nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um e continue falando ao nosso coração nesse momento, nessa noite. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Abra aí, por gentileza. Nós estamos caminhando numa série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse, as chamadas 7 igrejas do Apocalipse. Certamente você já ouviu alguma coisa sobre isso alguma vez. Algumas pessoas já podem ter feito algum estudo ou ouviu alguns sermões, mas sempre é importante voltarmos a essas igrejas para que possamos ouvir a mensagem de Jesus para nós ainda hoje. Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13. Abra sua Bíblia, compartilhe com quem não tem. Se você tem aí o seu celular, o seu smartphone, pode também acessar aí a Bíblia. Importante que você esteja com o texto sempre em suas mãos e se alimentando da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus nesse momento: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desde o céu da parte de Deus, e também escreverei, desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito diz às igrejas. Exemplo.
Vamos orar. Pai, que a Tua palavra, meu Deus, lida neste momento por si só, que tem todo o poder e autoridade sobre nossas vidas, seja também agora, meu Deus, exposta, e que tomemos decisões importantes diante do Senhor, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, humildade, quebrantamento, e que, como diz a Tua palavra, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Seria importante nessa introdução, nesse momento introdutório da palavra, voltarmos a entender o porquê dessas 7 cartas. Jesus está escrevendo essas 7 cartas, usando João como escritor, para que ele fale a essas igrejas daquela região chamada da Ásia Menor, hoje atualmente na Turquia. Essas igrejas que tinham, talvez cada uma delas, um traço, alguma coisa que em todas as igrejas, em todas as épocas, inclusive hoje, também experimentamos. Talvez pudéssemos chamar de um arquétipo, né? Alguma coisa que mesmo fora de um tempo ou do outro, ele ainda fala conosco hoje. Ainda temos traços de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, temos traços de Laodiceia e também temos traços aqui de Filadélfia. E aí, quando a palavra de Deus vem para nós, e ao lermos aqui as 7 cartas do Apocalipse, meus irmãos, quando lemos com esse olhar assim, Senhor, fala comigo, isso é muito forte. E esse é o apelo nessa noite. Não ouça a palavra como se fosse para outra pessoa. Não, eu queria que fulano ouvisse, eu queria que outra pessoa ouvisse. Não, a palavra de Deus hoje para a nossa vida, porque a partir de nós ela fará a diferença na vida de tantas outras pessoas. Falamos até agora de 5 das igrejas. Hoje, a 6ª, agora à noite. E aí eu estou tentando sempre associar uma palavra a uma igreja, para que fique mais fácil a gente gravar a principal mensagem daquela igreja, ou que Jesus falou para aquela igreja. Vamos tentar aqui, quem já esteve conosco, está acompanhando, me ajuda aí a relembrar, e quem está chegando agora vai se situando aí. Primeiro, a igreja em Éfeso. Qual é a marca da igreja em Éfeso? Amor. Na verdade, o apelo que Jesus faz naquela igreja é o seguinte: você é joia, você trabalha, você está fazendo muito bem, mas tem um negócio, você esqueceu o primeiro amor. Então volta aonde caiu, corrige e continua nesse amor. A igreja em Éfeso era conhecida pelo seu amor, e de repente ela precisa ser exortada a voltar ao primeiro amor. Éfeso, amor. A palavra de Esmirna, fidelidade. Qual é a palavra, qual o versículo que nos lembra ali? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa de Deus. Fidelidade. Aquela igreja era uma igreja fiel, e apesar dos problemas, apesar das lutas, uma igreja considerada fiel com Jesus. A outra igreja foi a igreja em Pérgamo. Qual é a marca da igreja em Pérgamo? Arrependimento. A palavra principal, na verdade, não necessariamente a marca, mas a palavra principal da igreja em Pérgamo é arrependimento. Precisa se arrepender, porque se não houver arrependimento, não há melhoria, não há caminhada, não há salvação. Arrependimento é algo que estou indo numa direção, eu vejo que não está correto e eu vou para outra direção. A grande questão é que, em termos espirituais, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Não conseguimos, e precisamos da ação de Deus em nós para que Ele nos mude de direção. Isso é arrependimento. Palavra principal em Pérgamo. Palavra de Tiatira, intolerância. Não é? Aquela igreja era uma igreja que estava tolerando, na verdade, demais aquilo que estava errado, o que nós chamamos de pecado, aquilo que separa o ser humano de Deus, do próximo e de si mesmo. Então a palavra de Deus é muito forte em Tiatira, dizendo o seguinte: não sejam tolerantes com aquilo que não pode ser. Normalmente nós nos tornamos rígidos com aquilo que deveríamos ser tolerantes, e nos tornamos tolerantes com aquilo que deveríamos ser rígidos. E a sabedoria está em saber em que momento tomar essas decisões, e como falar e quando agir. A outra igreja foi a igreja que vimos hoje pela manhã, a igreja em Sardes. Qual a principal palavra? Vida. Essa igreja, Jesus
Jesus começa escrevendo o seguinte: como é que ele começa? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: você tem fama de estar viva, mas morreu. Eu até falei aqui, né, que se tivéssemos falando para adolescentes, assim, ou apenas jovens, a gente daí o tema do sermão, talvez como Walking Dead, ou Vagantes Brancos, alguma coisa assim, né? Mas a gente vai entender que, na verdade, o tema foi morto-vivo, né? Porque era uma igreja que tinha fama de estar viva, mas estava morta. E mesmo assim, Jesus vai falar com eles o seguinte: ainda há esperança. Mesmo que olha, Sardes é uma pancada muito forte, né? Jesus, algumas pessoas estão falando, pastor, essa série parte, e de fato, quando a gente está lendo, algumas vezes já falei, de estar preparando o sermão e ter que parar, e sair dali um pouco, e orar fora, voltar, depois de um tempo, começar a ler de novo, e Deus falando, porque Deus precisa mexer, Ele mexe com as nossas estruturas. Vida. Jesus veio para dar vida àquela igreja que estava morrendo. E agora à noite vamos falar sobre Filadélfia. E a palavra associada a Filadélfia é a palavra exemplo. Exemplo. Você pode repetir comigo? Filadélfia, exemplo. Então, enquanto hoje pela manhã vislumbramos uma igreja como Sardes, que agonizava e que estava morrendo, agora à noite nós temos o exemplo de uma igreja que de fato estava vivendo aquilo que Deus tinha para ela. É agora uma igreja que se torna um exemplo para nós. Não era uma igreja perfeita, porque não há pessoas perfeitas, mas era uma igreja que estava indo na mesma direção que Deus estava dando para eles a toada, né? É por aqui, vamos lá. E eles procurando servir. Talvez hoje nós possamos, ao analisar as nossas vidas aqui, dizer o seguinte: como igreja, temos sido exemplo neste mundo, um exemplo que falta, aliás, um mundo que falta referências. Falta referências nesse mundo, referências de tudo que nós podemos pensar e imaginar. E a igreja de Cristo é chamada a ser referência. Não é perfeita, mas precisa ser a referência. E aí nós estamos diante de um exemplo aqui a ser seguido. A gente sempre tem falado um pouquinho da cidade. Qual é a marca da cidade? Se ela tem uma grande biblioteca, se ela tem uma grande influência econômica, se ela é uma cidade próspera, se ela é uma cidade como Sardes, que se considerava intransponível, mas todo mundo conquistou Sardes, né? Ciro, Alexandre, Antíoco, depois Roma, enfim, eles se consideravam, mas não eram. E agora, quando olhamos para a cidade aqui da Filadélfia, é interessante perceber que era uma cidade que tinha pouca gente. Numericamente falando, talvez seja a menor das cidades, porque havia com frequência na cidade de Filadélfia terremotos, e muitas pessoas morriam nesses terremotos. Por isso a população era pequena. Não há nessa carta nenhuma alusão a uma perseguição. Não há nessa carta nenhuma coisa falando sobre autoridades pagãs, alguma coisa que estava influenciando. Não temos aqui, como há em outras cartas. Olha, eu conheço as suas obras e você está sendo fiel no meio dessa tempestade, continua firme. Olha, tem os nicolaítas, tem isso, tem aquilo. Nós não temos essa perseguição de fora aqui. Não há citações diretamente de heresias dentro desta igreja, mas há na verdade algumas coisas aqui que alguns judeus da época estavam causando problemas. O problema na verdade nesta igreja não era de fora, mas era de dentro. Dentro da própria igreja havia problemas, havia situações e que estavam se expandindo. Em contraste aqui com a carta de Sardes, nós temos aqui uma igreja onde não há uma repreensão direta, mas há um elogio e uma exortação. Porque nem sempre uma exortação é a mesma coisa que uma repreensão. Ok? Nós podemos elogiar, nós podemos repreender e nós podemos simplesmente exortar. Exortar é chamar a atenção, é dizer, é para cá, você está indo na direção errada. Às vezes quando eu vou chegando muito perto aqui, tem uns irmãos que ficam assim, aqui na frente, cuidado, pastor, vai cair. Isso é exortação. Irmão Sônia toda hora olha para mim aqui, pastor, cuidado, né? Cuidado. Aí eu boto o pé aqui assim para sentir, viu? O dia que eu cair, eu vou dizer que eu quis pular, uma coisa. Eu vou cair. Igual hoje de manhã eu fui tentar descer aqui, eu vou cair. Igual hoje de manhã eu fui tentar descer aqui, 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 eu fui tentar descer aqui
o joelho parece estar mais duro, irmão. Mas eu falei, não, será que é a calça? Será que é a calça que já está prendendo? A gente tem essa questão toda, e a gente vai olhando aqui que há uma exortação, não necessariamente uma repreensão, uma advertência. A palavra Filadélfia vem de duas palavras, a junção de duas palavras, filós, que é amor, né? No grego, pelo menos 4 palavras nós temos para amor, entre elas o verbo filéu, amar, né? E a palavra adelphos, que é irmão. Então, na verdade, Filadélfia significa literalmente, se nós formos traduzir a palavra, é amor de irmão, amor fraternal. Era uma igreja que a cidade chamava amor fraternal. A cidade tinha um nome, talvez o mais próprio que uma igreja poderia ter. Por isso que às vezes, quando tu coloca, infelizmente isso acontece muito mais por divisão de igreja, né, pastor, do que por multiplicação, mas às vezes coloca assim, na Igreja Batista Filadélfia, não sei aonde. Por que Filadélfia? Esse nome significa um grupo de irmãos, irmãos que se amam. Essa é a tradução da palavra Filadélfia. E essa igreja se torna então um exemplo para que nós hoje possamos pegar, colocar em nossa vida e vivermos. Porque não adianta simplesmente ouvirmos, sabermos, conhecermos a palavra e não nos comportarmos conforme a palavra de Deus assim ensina. Primeira coisa que aprendemos: uma igreja que é exemplo, ela segue o exemplo de Jesus. O que significa isso? Para nós sermos exemplo, precisamos ver e seguir o exemplo que é Jesus. Jesus é o nosso padrão, é Ele que é a nossa referência. Precisamos nos parecer com Jesus. E alguns vão dizer assim, pastor, mas é impossível, nós somos pecadores, nós vivemos num mundo complicado, num mundo corrupto, mas se nós baixarmos o padrão e acharmos que está tudo bem, jamais conseguiremos. Segue o exemplo de Jesus. Versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Olha só que interessante, Jesus vai se apresentar aqui de 3 formas. Primeiro, ele vai dizer a palavra santo. Santidade é um tema que permeia toda a Bíblia. Lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vai falar sobre santidade. Há um apelo dizendo o seguinte: olha, sede santos, porque eu, Deus, sou santo. Deus chama a gente para uma vida de santidade. Bom, Jesus, ele é santo e deseja que nós também vivamos em santidade. O que é santidade? E aí a gente já falou sobre esse tema algumas vezes, mas é sempre importante refrescar a memória. Santidade não é necessariamente aquela pessoa que ela não peca, porque se nós não pecássemos, não estaríamos aqui, já teríamos sido arrebatados aos céus. Se estamos aqui, é porque a mortalidade, ela nos mantém aqui, estamos presos ao tempo, ao espaço, somos mortais, e a prova disso é que a prova do pecado é que somos mortais, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a Bíblia diz que todos pecaram e por isso separados estão da glória de Deus. Ou seja, santidade é buscar o padrão de Jesus, é viver conforme Ele, e todas as vezes que nós caminhamos e isso não acontece, nós tropeçamos e caímos. E é nesse momento que acontece o arrependimento, é nesse momento que acontece, como em Éfeso, voltar ao primeiro amor, é nesse momento que acontece rever os valores e continuar em frente. Santidade, Jesus, ele diz: eu sou santo, ele é santo. Santidade é a marca de Cristo. A outra palavra que ele vai dizer é: eu sou santo e verdadeiro. Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Muitas vezes, com relação à questão da verdade, nossas vidas precisam ser vividas com a verdade de Jesus. Jesus, ele se coloca como esse padrão moral, padrão espiritual para as nossas vidas. E
todas as vezes que seguimos a Cristo, caminhamos com Ele, também acabamos nos tornando exemplo para este mundo no qual nós vivemos. Aprendi desde cedo com os meus pais uma questão muito simples, que é a questão da honestidade. E quantas vezes a gente hoje vê um mundo tão corrupto, onde pessoas não têm esse padrão, mas o problema foi do outro que me deu o troco a mais, não é meu problema, o erro foi do outro, e a gente ainda inverte o ônus, a gente ainda coloca sobre o outro. Me lembro uma vez, eu acho que já contei essa história, minha mãe, quando eu peguei um cartucho de Atari, né? Quem é da época do Atari aí, né? Deus seja abençoando, porque era uma época muito boa, né? Aí eu peguei um cartucho de Atari de um amigo que deu emprestado, e na hora de colocar ali, ele quebrou um pedacinho, mas era um cartucho desse tamanho para ter um negócio pequenininho dentro para enfiar. Depois a gente descobriu isso, a gente começou a quebrar aquelas caixas, colocar, guardar só o leitorzinho ali que precisava, né? E aí eu me lembro da minha mãe falando: não, mas você quebrou o cartucho. Mãe, não quebrou, foi só um pedacinho ali em caixa. Não, você vai comprar outro. Ela me fez ir na loja, comprar um outro cartucho novo e entregar para ele. E eu falei assim: mas por que isso tudo? Não entendi. Porque tem coisas que Deus faz, nós não entendemos, porque ainda não temos o tempo da maturidade para entendermos. Depois, com o passar do tempo, a gente vai ampliando a visão, vamos amadurecendo e vamos enxergando, e aí sim isso se torna padrão. Ele é a verdade. E ele vai dizer também que tem a chave de Davi. Aqui é uma referência direta ao texto do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22, quando ele vai falar ao rei Eliaquim que ele herdaria a sabedoria de Sebna. Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: chave de Davi significa poder. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou santo, ou seja, eu sou além, eu sou separado, eu sou trazido para um novo padrão. Eu sou a verdade, não uma verdade, eu sou a verdade, e eu tenho poder, a chave de Davi, ou seja, o poder foi dado. Jesus disse o quê? Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, quando nós oramos e falamos em nome de Jesus, não é só para acabar a oração. A gente fala em nome de Jesus e tem que falar isso de uma forma entendendo que é por causa de Jesus que as nossas orações são ouvidas. Porque se fosse pelos nossos méritos, se fosse pela nossa vida, não seriam. Mas Jesus é aquele que é o caminho, e Ele abre isso, e a Bíblia diz que o Espírito Santo traduz até com gemidos inexprimíveis as nossas orações e preces. O caráter de Jesus é santo, verdadeiro e poderoso, e a igreja precisa seguir o exemplo de Jesus. Essa igreja seguia o exemplo de Jesus. A Filadélfia se torna então um exemplo, porque ela começou a buscar, vivendo dessa perspectiva, assim como Cristo Jesus. Segundo lugar, a igreja que é exemplo, ela se parece com Jesus. Diz o texto bíblico: conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E mais à frente dizendo: aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei. Uma igreja que segue o exemplo de Jesus começa a se parecer com Jesus. Muitas vezes você pode não conhecer alguém que é da família, mas você conheceu o outro. Eu imagino aqui não apenas a aparência, viu, pastor Eduardo, mas o jeito de fazer as coisas, o jeito de andar, o jeito de sorrir. Numa família a gente vai sendo parecido, porque a gente vai seguindo o exemplo. É igual quando alguém fala assim a questão: fulano fala igualzinho o pai, fulano fala igual a mãe. Vou falar com a Raquel. Eu estava ali atrás, a gente estava conversando, e a Raquel falou de um jeito, me emociona aqui. Eu falei assim: você falou igualzinho a sua mãe agora. O jeito de mexer a cabeça, o jeito de falar, eu falei igualzinho. Porque a gente tem um exemplo. A gente começa a se parecer com aquele que nós seguimos o exemplo.
É um filho que vai se parecer com o pai, é uma filha que vai se parecer com a mãe, é um irmão que começa a se parecer com o outro irmão mais velho. A gente começa a se parecer, a gente começa a agir de uma forma parecida. E aí o que o texto está dizendo é o seguinte: nós começamos a nos parecer com Jesus à medida que seguimos o exemplo de Jesus. Não dá simplesmente falar, eu vou ser igual a Jesus, vou viver igual a Jesus. Como? Vou viver seguindo os exemplos dele. E ele começa a dizer o seguinte: conheço suas obras. Ele já falou isso nas outras 5 igrejas. Em todas as igrejas, em todas as cartas até agora, Jesus disse o quê? Eu conheço as suas obras. Eu conheço quem você é. Eu conheço. E isso às vezes, quando nós lemos assim, parece meio ameaçador. É aquela coisa assim: eu conheço você, não vem para cima não, que eu conheço você. Não é esse o tom. É interessante observarmos que no contexto aqui não é um tom de ameaça, mas um tom de conforto, dizendo o seguinte: Filadélfia, eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, eu sei as lutas pelas quais vocês passam, eu sei as crises que vocês estão enfrentando, eu sei as doenças que vocês enfrentam, eu sei os terremotos que vocês enfrentam aí, os terremotos que vocês estão enfrentando aí e que tem massacrado pessoas. Eu sei da luta que vocês estão passando. Jesus diz: eu conheço você. Jesus, ele nos conhece. Jesus, ele conhece Filadélfia. Filadélfia não podia se esconder de Jesus, assim como nós também não podemos nos esconder. Jesus, ele não força, mas ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. E aquele que abre, eu vou e faço morada. Quando lá no jardim do Éden ainda o homem e a mulher cometem o pecado da desobediência, se afastam de Deus, Deus vai atrás deles. Imagina, Deus que vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, é onipresente, onisciente, onipotente. Deus fala assim: Adão, onde você está? Eu já falei isso outro dia aqui, num exemplo como de um netinho brincando de pique-esconde com o avô, que se esconde atrás da cortina da sala com os pés para fora. E o avô, para entrar na brincadeira, diz assim: meu netinho, onde você está? Ele sabe onde está. Jesus conhece a gente. Jesus conhece você e a mim por dentro e por fora. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e até o nosso futuro. Ele sabe quem nós somos. Aqueles crentes em Jesus em Filadélfia não eram crentes agentes secretos, mas eram pessoas que se mostravam, que se revelavam. Eles não temiam a retaliação da família ou de amigos, mas eles se posicionavam dizendo: a minha vida pertence a Jesus, porque há esperança em Jesus. Em um mundo de desespero, em um mundo de desesperança, eu creio que Jesus é a esperança. Eu sei que você tem pouca força, diz o texto. Jesus, ele sabe: eu conheço você e eu sei que você tem pouca força. Às vezes a gente se sente assim, impotente, a gente se sente com pouca força, a gente se sente assim, incapaz. E aí nós acabamos de cantar: descansarei, pois sei que o Senhor é o meu Deus. Sabe, descansa no Senhor. A gente às vezes é difícil, porque nós temos a tendência, eu particularmente já falei isso algumas vezes, tenho a tendência de querer pegar, e a gente não consegue abraçar todas as coisas, resolver todas as causas, convencer todas as coisas. Mas quando olhamos a palavra de Deus, a Bíblia diz: sei que você tem pouca força. E se você hoje passa por um momento de exaustão, talvez emocional, talvez espiritual, ou mesmo física, entenda o seguinte: Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe o que a gente está passando. Jesus sabe. Não há aqui no texto nada que nos leve a uma compreensão de que Filadélfia estava se vitimizando. Ela não se coloca como vítima, mas ela se coloca diante de Deus, e Deus diz assim: eu conheço você, sei da sua pouca força. Não era uma super igreja, não era uma igreja poderosa no sentido assim de ser uma igreja grande, tinha suas limitações, mas isso não a impediu de se parecer com Jesus. A grande lição hoje é, talvez, mesmo diante de todas as lutas pelas quais nós passamos,
pelas dúvidas pelas quais pairam em nossos corações, ainda é possível se parecer com Jesus, seguindo o exemplo dele todos os dias. A Bíblia fala em 2 Coríntios 12, 9: a minha graça te basta. A minha graça, eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Nosso poder é fraco, o poder de Deus, isso é que é poder. Ele tem tudo em suas mãos. Há uma outra expressão nesse texto que diz o seguinte: ele tem uma porta aberta. Uma porta aberta para a igreja em Filadélfia. Aqui interessante observarmos essa expressão que vai se repetir. Eu sou aquele que quando abre uma porta ninguém pode fechar, eu sou aquele que quando fecha uma porta ninguém pode abrir, mas eu tenho para você uma porta aberta. Se ele já declarou que aquela porta que ele abre ninguém fecha, agora ele está dizendo o seguinte: eu abri uma porta para você, pode ir, eu estou contigo. Eu estou contigo, estarei todos os dias. Por que aí vem uma pergunta aqui que é uma pergunta difícil de responder. Por que Deus abriu uma porta para Filadélfia e não abriu uma porta para Esmirna? Porque Esmirna também era uma igreja pobre, uma igreja sofrida, uma igreja que sofreu demais. É muito provável que a porta aqui seja uma referência à posição estratégica que Filadélfia ocupava. Ela teria uma influência cultural muito grande. Ela seria aqui a porta de influência cultural para outros lugares como Lídia, Frígia, enfim, ela foi fundada com o intuito de ser uma influência grega em todo o resto daquela região. No entanto, o propósito de Deus era de que aquela igreja agora se tornasse exemplo para todas essas regiões. Quando a gente começa a perceber, existe um negócio chamado mandato cultural de Deus. Mandato cultural é aquilo que Deus manda, que é para todo ser humano, que é cumprir da melhor forma aquilo que lhe é designado. Alguns, já diz a Bíblia, que alguns são chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para isso, para aquilo, para aquilo outro. A gente, na verdade, como igreja, como família de Deus reunida, todos juntos somos muito mais fortes, porque cada um vai ter alguma coisa muito boa e outras coisas não tão boas assim, e quando a gente vai juntando e vai caminhando junto, a gente vai sendo fortalecido e vai caminhando. Sempre há um propósito de Deus em todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes nós não cremos nisso? Quantas vezes nós não acreditamos nisso? E assim ele vai dizer uma coisa muito forte aqui. Ele vai falar da sinagoga de Satanás, a mesma mancha que havia em Esmirna. Esmirna recebe uma série de elogios, e Esmirna não recebe puxão de orelha não, é só elogio ali, é Esmirna e Filadélfia. As duas igrejas que só recebem elogio, ele vai dizer: mas vocês têm sinagoga de Satanás, ou seja, pessoas que estão buscando adversidade. Satanás é adversário. Isso mostra aqui que, mais uma vez, que essa igreja anda na presença de Deus. Essa igreja é exemplo para nós e para toda aquela região. Ela é uma porta de bênção para outros lugares, mas ainda havia no meio deles sinagoga de Satanás. Richard Mayhew, ele vai dizer o seguinte: Jesus e não as igrejas é quem escreve o roteiro. Quantas vezes a gente quer escrever o roteiro da nossa vida? A gente quer determinar o que vai ser e o que não vai ser. Na virada de ano a gente falou muito sobre isso. O que você pretende para 2019? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Quais são as suas expectativas para 2019? Coloca isso no papel até para que você materialize isso. Mas não coloque isso colocando Deus contra a parede, dizendo: Senhor, é isso aqui, tem que ser isso. Mas assim, colocando diante de Deus como uma carta em branco, dizendo: Senhor, aqui está a minha vida,
Faça de mim o que o Senhor quer. É Jesus e não as igrejas quem escreve o roteiro. As igrejas seguem o roteiro de Jesus, porque são igrejas de Jesus, que pertencem a Jesus. Veja você, se você tem hoje se parecido com Jesus, seguindo o exemplo dele. Mesmo que haja um tropeço, mesmo que haja uma situação ou outra, Jesus te ama, mesmo que haja sinagoga de Satanás perto. Entenda que Jesus te ama. E terceiro, uma igreja que é exemplo, o é para todos. O exemplo é para todos. Seguimos o exemplo de Jesus, começamos a nos parecer com ele, e agora esse exemplo não é restrito, é para todos. E aí diz a palavra do Senhor a partir do versículo 11: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Retenha o que você tem, é o que a Bíblia diz. Não baixe os seus padrões por causa de outras pessoas. Não baixe os seus padrões por causa de outras situações adversas. Quantas vezes nós somos tentados a nos conformarmos, mas a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12 que é o seguinte: não vos conformeis com isso, não tomem a forma desse mundo. A forma deste mundo agir, a forma de se fazer, não é aquilo que agrada ao Senhor. Não ceda às pressões deste mundo. E ainda vai dizer: retenha o que você tem, e você se tornará uma coluna no santuário do meu Deus. Aqui é um símbolo de união eterna com Cristo, promessa de vida eterna. O que Jesus está falando é o seguinte: mantenha-se firme, vai ter problema. Vocês estão aí firmes, vocês são irmãos que se amam, mas estão passando por situações difíceis, mas mantenham-se firmes, retenham o que vocês têm. Às vezes a gente acha que a gente é tão pouco, a gente sabe tão pouco, mas o que adianta saber a Bíblia toda e não viver nada dela? O que adianta saber apenas um versículo, mas vivê-lo todos os dias do ano? Saiba da palavra de Deus, busque alimento que vem da palavra de Deus, e saiba que a promessa de Deus é para as nossas vidas. Muitas são as dificuldades, muitos são os fatores que vão nos trazer desânimo nessa vida, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Seja firme, constante, esperança em Cristo, olhos fixos em Jesus. É nele que está a nossa esperança, é por ele que nós servimos, é para ele que nós trabalhamos, e é nele que nós confiamos. A igreja em Filadélfia se torna uma igreja modelo, não perfeita, mas modelo, exemplo para a sua época e para hoje. Nós somos convidados a, assim como Filadélfia, vivermos hoje um tempo de exemplo, de modelo. Somos chamados para ser exemplo. Sigamos o exemplo de Jesus, e aí começaremos a nos parecer com Jesus, e a partir daí seremos bênção em todo este mundo. Amém? Eu queria convidar você que fechasse os seus olhos nesse instante, fechasse os seus olhos, colocasse o seu pensamento em Deus. Toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus e ouvimos o texto bíblico sendo exposto, nós precisamos tomar uma decisão diante de Deus, todas as vezes. Jesus é aquele que está dizendo a essa igreja que ela é uma igreja boa, uma igreja que abençoa pessoas, e que as palavras que estão sendo ditas é daquele que é verdadeiro, santo e poderoso. Ele está dizendo para a gente que ele conhece as nossas obras, ele conhece o que a gente faz, ele sabe o que a gente faz, ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. E ele sabe da nossa condição, muitas vezes, de pouca força. Às vezes a gente se acha tão pequeno, tão fraco, mas
Mas Jesus, Ele conhece a gente e Ele nos fortalece. Ele vai dizer: eu venho em breve. Há uma promessa de Deus: eu venho em breve. Retenha o que você tem, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A sua vida com Deus é algo tão importante, a sua intimidade com Deus. Eu não estou falando de religiosidade, de religião, porque bandeiras de religião temos tantas nesse planeta, tantos desentendimentos, tantos rachas, tantas ramificações religiosas. Estamos falando de um relacionamento com Deus Todo-Poderoso, e Jesus, Ele se coloca à disposição. E Ele vai dizer: eu farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Ele está dizendo: você tem a vida eterna garantida comigo. E termina como nas outras cartas, dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está falando conosco hoje, está falando para a gente, está falando para a nossa vida, para a minha vida, a sua vida. A Bíblia nos fala em Mateus 7,1: não julgueis para que não sejais julgados. Porque você está olhando um cisco no olho do seu irmão e você tem um argueiro, uma trave no seu olho. Jesus está falando: eu conheço você, eu conheço as suas obras, eu conheço quem você é. É você em Deus agora. É você com o Senhor agora, pedindo perdão ao Senhor, se colocando quebrantado nas mãos dEle e recebendo dEle a esperança, a paz, recebendo dEle a força, o amor, a vida, recebendo de Jesus a promessa da vida eterna. Deus tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Ó Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra vem para o nosso coração no momento exato, de uma forma que nós nem esperamos. A Tua palavra, meu Deus, ela é explanada, ela é trazida, e ela nos confronta, ela mexe com o nosso interior, ela mexe com a nossa estrutura. Meu Deus, assim como o salmista vai dizer que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, mas mesmo assim o Senhor nos ama e nos promete vida, e vida que vale a pena ser vivida. O Senhor, ó Deus, chama a Filadélfia para ser o exemplo daqueles lugares que estavam perto ao seu redor. Que sejamos nós exemplo em nossas casas, para os nossos filhos, que os nossos filhos sigam a Cristo por causa da nossa vida, do nosso exemplo, que os nossos pais sigam a Cristo e conheçam a Jesus por causa do nosso exemplo, que os nossos amigos conheçam a Jesus por causa do nosso exemplo. Ó meu Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas limitações, mas dá-nos, ó Deus, a coragem de levantar e seguir em frente. Aqueles, ó Deus, que hoje encontram-se sem força, que estão cansados de lutar, que o Senhor esteja renovando, ó Pai, a esperança, a vida e a paz, trazendo saúde a esses corações. Meu Deus, toma-nos em Tuas mãos. E obrigado porque até aqui o Senhor tem falado a cada um de nós. Ainda com os olhos fechados em reflexão, em oração, eu quero oferecer a oportunidade a todos aqueles que hoje desejam também, assim como a igreja em Filadélfia, seguir o exemplo de Jesus, se parecer com Jesus e ser bênção na vida de outras pessoas. Coloque-se em pé no seu lugar. Eu quero orar por você, eu quero orar por sua vida nesse instante. Coloque-se em pé nesse momento.
Deus abençoe cada um que está se colocando em pé nesse instante. Lá na galeria, aqui embaixo, coloque-se em pé e diga com essa atitude apenas assim: Senhor, aqui está a minha vida. Esse mundo é tão cruel, é tão perverso, tanta coisa acontecendo, um turbilhão de coisas. Mas eu quero seguir o exemplo de Jesus. Quero receber do Senhor a direção. Santidade precisa fazer parte da minha vida. Eu preciso, ó Deus, viver essa vida com o poder que só o Senhor tem de mudar o meu coração e a minha mente. Porque ninguém muda a mente e o coração de ninguém. Só Jesus pode fazer isso. Eu quero ser exemplo neste mundo. Eu entendo que eu não sou perfeito, mas eu quero ser exemplo. Eu quero buscar me parecer mais com Jesus. Eu não sei se há alguém que deseja hoje entregar a sua vida a Jesus. Fique em pé também no seu lugar nesse instante, juntamente com outros que já estão agora. Coloque-se em pé e diga com essa atitude: Senhor, a minha vida agora é tua. Eu preciso do Senhor. Ó Deus, cada um se coloque em pé. O Senhor conhece muito bem, que a tua palavra diz que o Senhor nos conhece. Renova, meu Deus, a força, a saúde e a esperança, e que sejamos exemplo neste mundo, exemplo de integridade, exemplo de verdade, exemplo de amor, exemplo como Jesus, exemplo como Filadélfia viveu. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fiquemos todos em pé nesse momento. Cumprimenta a pessoa que está aí perto de você e diga assim: olha, Deus te abençoe. Quem está à sua frente, atrás, do lado, diga: Deus te abençoe.